Então, pessoal, embora o governo tenha apresentado lá o seu orçamento para o ano que vem para o Congresso, prevendo, acredite se quiser, um déficit zerado, né, ou seja, uma condição fiscal equilibrada para o ano que vem, o mercado financeiro, claro, não está acreditando, não está levando a sério essa promessa aí, porque realmente as condições indicam um cenário totalmente oposto, né? Algo assim previsível em se tratando do governo Lula, mas é aquilo que o mercado também está prevendo, estipulando aí um déficit provavelmente para o ano que vem. Então, olha só o que o pessoal da Barclays, por exemplo, que é um banco, uma instituição financeira britânica, está prevendo aqui, não obstante aquilo que foi falado pelo governo federal, que foi apresentado lá no Congresso Nacional. Eles estão prevendo um déficit de 1% do PIB no ano que vem, ou seja, algo aí na faixa de alguns bilhões, aí, mais de 100 bilhões de reais aí, para o ano que vem. Então, obviamente que o banco, lá, a instituição financeira, tem motivos para crer nisso aí, para fazer essa aposta, digamos assim, negativa no Brasil, prever esse cenário para nortear aí os seus investimentos. Então vamos dar uma olhada aqui nos argumentos do pessoal da Barclays, ver se isso aí realmente condiz com a realidade, se eles estão sendo pessimistas ou até otimistas dado o atual cenário financeiro econômico brasileiro, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Isso me ajuda bastante, né? Então, o pessoal aqui divulgou no dia 6, já tem alguns dias já essa matéria aqui, essa notícia, mas no dia 6, quarta-feira passada, a Barclays divulgou um relatório, então, dizendo o seguinte, né? Que para o governo cumprir a meta fiscal que ele estabeleceu para o próximo ano, ele precisaria de um acréscimo de receitas aí muito grande, na ordem de 120 bilhões de reais. E aí que está a questão. De onde que vai vir esse dinheiro, né? De onde que vai vir essa grana para cobrir as despesas que já existem atualmente? Você sabe, existe uma previsão aí totalmente equivocada também, subestimada, de 100 bilhões de reais de déficit para este ano. A Simone Tebet, ministra do Planejamento aí do governo Lula, tem uma coisa assim um pouco mais realista, né? Um número mais realista, na faixa de 169 bilhões de reais. Porém, o fato é que no orçamento apresentado tem um equilíbrio previsto para o ano que vem. De onde vai vir essa grana para justificar isso? O governo fez malabarismo com números ali, mas todo mundo sabe que não dá para levar isso muito a sério, inclusive o pessoal do mercado financeiro. Então olha só o que eles pontuaram aqui no relatório da Barclays, o que foi tratado a esse respeito, né? Se as propostas de aumento de receitas apresentadas ao Congresso não forem aprovadas a tempo ou forem diluídas, a receita condicional precisaria ser removida do rascunho do orçamento. Então existe aqui essa possibilidade das receitas condicionais e despesas aí que seriam condicionadas a algumas questões de entradas de valores de receitas e tudo mais, tem essa previsão, esse mecanismo lá no orçamento fiscal, né? Então, nesse caso, hipoteticamente falando, se não houvesse essas receitas aí, despesas precisariam ser cortadas do orçamento, né? Ou então, temporariamente congeladas. Isso aí seriam as possibilidades que acontecem vez ou outra, diga-se de passagem. Qual que é o problema aqui que o pessoal da Barclays traz, o que torna esse mecanismo aqui totalmente implausível para o próximo ano? A questão de nós estarmos em um ano eleitoral. 2024 é ano de eleições, né? Essa ideia de ter um orçamento equilibrado no ano eleitoral é um completo absurdo, claro que isso não vai acontecer. Mas são eleições municipais. Eu já tratei isso aqui, já mencionei anteriormente que o governo Lula precisa de bons resultados nos municípios, especialmente municípios grandes, com muito capital político e muito orçamento, para conseguir manter o Lula na presidência da República e colocá-lo novamente em 2026, né? Então, o que eles pontuam aqui? Que corte de despesas ou congelamento de despesas, isso aí traz um alto custo político para o governo. Então, é difícil de ser feito. Caso contrário, a outra possibilidade é que a meta de resultado primário que o governo apresenta aí tenha que ser rebaixada, né? Então vamos ter que assumir um déficit fiscal. Isso aí impõe custos de credibilidade para o país, torna a questão da dívida muito mais complicada, torna a dívida muito mais cara no longo prazo também, né? Então o banco pontua aqui que se por acaso essa meta aí se torne realmente impossível, né, a impossibilidade de cumprir essa meta seja algo real, fique algo evidente aí, porque as receitas não estão chegando mesmo, porque o governo não quer cortar gastos,
gastos, que é algo bastante previsto, algo bastante previsível, né? Então Berkeley diz que seria melhor manter o atual alvo do déficit aí do que alterá-lo, né? O cenário melhor seria manter do que mudar, algo que traria prejuízos para a credibilidade do país, porque existem gatilhos previstos aí no arcabouço fiscal, supostamente não é nada assim muito grande, não é nada muito substancial, né? Mas que poderiam ser ativados então ao longo do tempo, trazendo menos prejuízos para a credibilidade do país, o que no longo prazo é algo muito importante para o desenvolvimento econômico, inclusive, né? Então ele segue dizendo aqui, né? No entanto, pode ser demais pedir isso de Brasília, especialmente considerando as eleições locais em outubro de 2024. Sim, é pedir demais do governo Lula que ele freie os gastos, freie as despesas no próximo ano, né? Então, com a possibilidade de que os gatilhos impeçam o governo de gastar mais dinheiro, né? Investir, entre muitas aspas, dinheiro nas eleições do ano que vem, é bem provável que o governo acabe apelando para a mudança do déficit, aí da meta de déficit primário para o ano que vem, né? O equilíbrio vai se transformar em algum grau de déficit aí, se maior ou menor do que o previsto para esse ano, ainda não se sabe, mas, conforme eles pontuaram, precisa-se de uma receita de 120 bilhões de reais extras que não tem de onde vir, essa é a grande verdade. Então, o melhor cenário seria o governo Lula aceitar essa condição aí e se limitar pelos mecanismos que foram colocados no arcabouço fiscal. Agora, se o governo relaxar a meta para o ano que vem, a meta fiscal, assumir um déficit, se esse for o cenário, o que vai acontecer aqui, né? Qualquer mudança, então, conforme o pessoal do Berkeley fala aqui, pode ser percebido pelos agentes econômicos como oportunista e danoso ainda à incipiente credibilidade do novo arranjo institucional. Na verdade, não é incipiente, né? Inexistente credibilidade. Ninguém leva a sério o novo arcabouço fiscal, por mais que tenha agentes econômicos falando aí, tentando dourar a pílula, a grande verdade é que ninguém realmente acredita, primeiro, que esse arcabouço vai ser cumprido, que o governo Lula vai ter compromisso com isso. Em segundo lugar, ninguém acredita que esse cenário seja melhor do que o teto de gastos que havia antes, que dado o cenário brasileiro, né, o histórico de governos que nós temos aqui no Brasil, governos gastões, governos que só sabem torrar dinheiro, era o melhor cenário possível, né? Um teto, um limite de gastos que não pode ser rompido, exceto em algumas eventualidades. O que nós temos hoje é muito inferior ao teto de gastos. Então, na prática, o que nós estamos vendo aí é o mercado financeiro já começando a aceitar que as metas propostas pelo governo Lula não são críveis, não são dignas de credibilidade, precisam ser consideradas. Então, o mercado está desconsiderando o orçamento fiscal apresentado pelo Lula. Todo mundo está fazendo suas próprias projeções a esse respeito aí, porque é a melhor coisa a se fazer, né? Acreditar em números do governo Lula realmente não é uma boa ideia, e as previsões que o mercado financeiro tem trazido são de piora econômica, né? Um cenário fiscal pior que inevitavelmente vai levar a uma deterioração da economia do país e do aspecto econômico do cenário como um todo, né? Infelizmente é isso que nós temos, uma vez que o nosso presidente é Lula, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Pois é, muita gente do mercado financeiro fez o L, agora todo mundo paga essa conta. Mas o que você achou desses números? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.